Uma boa noite a todos. Eu desejo tanto que também nesse instante pudesse acontecer aquilo que aconteceu de uma maneira simbólica aqui antes. O inimigo se aproximando, mas Deus vencendo. Eu desejo isso em todos os momentos também, nesses próximos minutos que estamos juntos aqui. Que Deus possa se aproximar de mim, do meu coração, da minha mente. E que o Espírito de Deus possa agir, Ele possa falar, não Norberto, porque eu não tenho nada a dizer. Mas que também a tua mente esteja desocupada, ou melhor, não ocupada pelo inimigo, e sem que ele se afaste. Eu acho que foi bonito nós assistirmos, peço pelo PowerPoint. Eu acho que foi bonito para todos nós assistirmos a dramatização que foi apresentada aqui na frente. Seria tão bom se nós pudéssemos ter essa máquina do tempo, né? Se nós pudéssemos apertar um botão e nós não regredir, que nós pudéssemos ir lá, na presença de Deus. Que junto com Deus nós pudéssemos olhar para trás, para a nossa vida. Ou, agora através da mensagem, que nós pudéssemos voltar e pudéssemos estar ali junto. Dilúvio, a palavra dilúvio, acho que todos conhecem, e a maioria talvez tenha a história já na mente, já sabem de o que se trata, mas é muito diferente ouvir uma história do que viver ela. É muito diferente estar num grupo ou no outro, do lado de Noé ou do lado daquele povo, fazer parte daquele povo que estava sendo iludido pelo inimigo, ou ter o coração de Noé. Se nós voltamos à máquina do tempo e olhamos para aquela época, há 2 domingos atrás eu preguei sobre as 2 linhagens. Não sei quem estava presente, mas como o inimigo, nessa noite, como nos foi apresentado, como ele sempre tentou interferir, ele interferiu na história, lá no Jardim do Éden, ele interferiu sempre novamente. Deus tentava reconstruir a sua linhagem, Deus tentava dar uma nova opção para o ser humano, mas o inimigo sempre novamente se infiltrou e conseguiu destruir o plano de Deus. Então, só para relembrar, a queda do homem lá no Jardim do Éden certamente foi algo muito dramático. Mas essa história se repetiu e se repete, e como nós vimos na apresentação, na vida do ser humano, dia após dia. Assim aconteceu o dia do dilúvio. Apenas um quadro, uma pintura, enfim, como alguém tenta nos apresentar como foram aqueles momentos quando Deus de repente interferiu. Mas só para ter uma imagem do final, mas Deus interfere novamente e dá uma nova opção para o ser humano. Se voltamos à máquina do tempo, temos que dizer com as palavras da Bíblia, a história daquela época era uma situação insuportável. Eu não sei quando Deus olha para o nosso tempo, para o ano 2013, Deus olha para Marechal Cândido Rondão, Deus olha para a tua e para a minha vida, para a tua e para a minha família, para a tua e a minha linhagem. Será que também Deus olha e repara, existe uma situação insuportável? Nós queremos ler os textos, vocês podem acompanhar. Então disse o Senhor: não contendará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão 120 anos. Já mencionei na mensagem passada.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Que situação insuportável. E disse o Senhor: destruirei o homem que eu criei sobre a face da terra, desde o homem até os animais, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito, no caso, o homem. Uma situação insuportável, ao ponto de que Deus diz: eu me arrependo em ter criado o homem. Se paramos um pouco nesse pensamento, temos a impressão como se Deus dissesse: opa, eu me enganei. Eu não pensei em tudo, né? Dá quase a impressão. Tem textos na Bíblia assim que fazem nos entender como se Deus, opa, aconteceu algo. Com certeza é um erro da tradução, com certeza é algo que nós não entendemos direito, e com certeza Deus apenas diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais essa situação. O meu coração dói quando eu olho para os seres que eu criei com tanto amor, segundo a minha imagem, e agora eles andam por caminhos tortuosos, seguindo o inimigo. Assim que Deus olha para nós também. Deus observou a imoralidade daquela época, Deus observou a corrupção, a inimizade, o pecado. Deus observa. Existe um texto na Bíblia quando Deus diz: eu me calo, e vocês acham que eu estou concordando com vocês. Eu me calo, eu não digo nada, eu tenho paciência, e vocês acham que eu estou concordando com as atitudes de vocês. O povo daquela época, nós hoje, em nossa situação, quantas vezes talvez Deus se cala para a nossa conduta, para a nossa vida, e nós muitas vezes não nos damos conta que existe um Deus que está sendo entristecido, ou como a Bíblia diz no Novo Testamento: não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo, com o qual foste selado. Acho que é algo muito perigoso para o ser humano daquela época, de nós hoje, quando deixamos Deus triste. Como deve doer para um pai, aqueles que são pais sabem do que eu estou falando, quando de repente um filho simplesmente entristece seu pai. E aí o pai se cala. Ele fala uma vez, 2 vezes. A Bíblia diz que Deus fala 3 vezes. Vivemos na época de graça, sabemos que Deus acrescenta e acrescenta, sua misericórdia é enorme. Mas quantas vezes Deus fala a nós, como falou aquele povo daquela época, aquela linhagem que seguia o mal, e o homem simplesmente dava as costas a Deus. Não me esqueço de um jovem que uma vez, com o qual eu falei e tentei mostrar para ele que ele devia voltar e seguir o caminho de Deus. E ele disse para mim: pastor, quando eu ando com minha moto e sinto o vento que vem da frente assim, e ando a toda pelas ruas do Rio Grande do Sul, eu sinto que Deus está comigo. Eu disse para ele: você se engana. Você se engana. Deus está contigo, sim. A sua graça está contigo. A sua misericórdia está contigo. Ele tem paciência contigo. Mas não é que Ele esteja aprovando a tua conduta, a tua maneira de viver. Eu acho que nós trocamos isso muitas vezes. Como o povo ali vivia na época de Noé e simplesmente ignorava aquela voz, cada vez ouvia menos
a voz de Deus e segue o seu próprio caminho e não percebe que Deus está triste, está longe e que o ser humano talvez não ouve mais a voz de Deus. O que você faria se você prepara um churrasco? No Brasil se faz muito isso, né? Na Alemanha nós temos saudade disso, mas durante esses dias que nós estamos por aí, comemos churrasco até não querer mais quase. Foi bom, é muito bom, vamos ter muita saudade. Mas o que você faria se você prepara um belo almoço para o teu amigo ou para alguém e quando você dá as costas, ele joga no lixo? Foi isso que o ser humano fez e faz? O que você faria se um professor, alguém que leciona teus filhos ou que tem influência em teus filhos, leva os teus filhos para o caminho do mal? O que você sentiria? O que será que Deus sentiu quando Ele percebeu que o ser humano dava ouvidos à voz do inimigo? O que será que Deus sentiu? Apenas podemos usar palavras e imaginações humanas. Quantas vezes Ele chorou? Quantas vezes Ele alertou? Quantas vezes nós iríamos nos irritar? Íamos perder a cabeça e estar em perigo a fazer uma loucura? Porque alguém está levando o nosso filho, os nossos filhos, os nossos amigos para o caminho do mal? O que Deus faz quando Ele percebe que o inimigo, que Satanás, ou que pessoas que estão sendo usadas por Satanás, levam aos nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos para o caminho do mal? Só podemos imaginar o coração de Deus que de repente diz: eu não suporto mais, eu vou dar fim à raça humana sobre a face da terra. Eles têm mais 120 anos sobre a face da terra. Se olhamos para a história daquela época, eu quero sublinhar e dizer: uma família encontrou graça diante de Deus. Nós sabemos que na história foi Noé e sua família. Mas que tal se fosse tua família? Em meio a um mundo perverso, uma família encontra a graça diante de Deus, de Marechal Rondon, ou da tua rua. Que tal se é a tua família que encontra a graça diante de Deus? Se eu olho para a nossa linhagem, a linhagem Hort, nós olhamos para trás, meus irmãos estão aqui, que podem confirmar essa história. Nós olhamos para trás e podemos dizer: obrigado, Senhor, que tivemos uma mãe, que logo depois de seu casamento, depois de um problema que tiveram, ela disse: tem que haver algo a mais do que apenas uma vida religiosa, vazia. Tem que haver alguma coisa a mais. E ela, meu pai, começaram a procurar. E nós, os filhos, conseguimos encontrar não apenas Jesus. Encontramos pessoas que nos mostraram o caminho. Encontramos pessoas que foram um exemplo para nós. E se nós olhamos para a nossa linhagem, temos que dizer: obrigado, Senhor, que nossa família teve a graça, que encontrou graça diante de Deus. E para voltar um pouco à mensagem de 2 domingos atrás e infiltrar, ou melhor, colocar nesse momento aqui, eu quero perguntar a você: a tua linhagem te preparou o caminho? E você dá sequência a essa linhagem? Os olhos de Deus se voltam para você de tal forma que você encontra graça diante de Deus? Nós lemos, podem acompanhar o texto,
Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Que caminhos você segue? A quem você segue? Uma família encontra graça diante de Deus. Noé se comunicava com Deus. Deus falava com Noé. Noé tinha uma vida, um convívio pessoal com o Criador. Eu não sei como é o teu relacionamento com o teu Deus. Noé encontrou graça diante de Deus de tal forma que Deus se comunicava com ele. Noé encontrou graça diante de Deus porque ele se comunicava, se relacionava com Deus. Noé encontrou graça diante de Deus porque ele se comunicava com sua família, ou melhor, ele era justo, correto, ele dava um bom exemplo aos seus familiares. Alguns meses atrás, eu contei isso para alguns no convívio onde nós estivemos durante esses dias. A nossa filha, eles saíram de viagem, nós fomos para passar um dia com eles. E de repente, quando estávamos assando uma carne, imitando um churrasco, apenas imitação lá na Alemanha, de repente eu digo para minha filha: aonde está o Felipe, o meu netinho de 6 anos? Ela diz: ele está andando de bicicleta por aí. Mas dentro de mim eu tinha uma angústia. Eu comecei a sair e comecei a procurá-lo. Era noitezinha. Ali as ruas, uma era igual à outra, uma casa era igual à outra, um latão de lixo para recolher o lixo era igual ao outro. Eu caminhei para um lado, chamando ele, e não vi ele. Fui para o outro lado, e não vi ele. Comecei a me desesperar, e chamei alto: Felipe. De repente o rapazinho sai, diz: vô, aqui um latão de lixo, uma rua, é tudo igual, eu não achei para casa. Você me mostra o caminho para casa? Noé mostrou a sua família, e com certeza há muitos outros, o caminho de volta para casa. Que bom quando nós encontramos alguém, ou quando nós somos alguém que mostra o caminho de volta para casa, para os nossos entes queridos e para os nossos amigos. Mas como na vida, como é na vida, assim foi na vida de Noé, assim será também na nossa vida. Vem a prova de fogo, ou nós poderíamos usar a ideia do nosso teatro. Vem o momento da tentação, o inimigo se infiltra. Ele tentou a Jesus, ele tentou aos nossos, aos irmãos que viveram, às pessoas que viveram antes de nós. Ele não se esquecerá de você e de mim também. Mas a graça que temos é que o inimigo é forte, mas Jesus é mais forte. A tentação é enorme, a prova de fogo é enorme que temos que passar, mas podemos ter a vitória em Jesus. A prova de fogo para Noé era: faça para ti uma arca de madeira. Não sei o que Deus ordena a você. Não sei qual é a voz do Espírito e qual é o conteúdo que Deus tem e dá para você. E então lemos: assim fez Noé conforme a tudo o que Deus lhes mandou. Assim o fez. Para usar mais um exemplo da nossa família, sempre lembro, e muitas vezes digo em nossa igreja lá na Alemanha,
que quando houveram momentos decisivos na vida da nossa família, dos nossos pais, por exemplo, quando nós fomos comprar uma casa em Curitiba, o pai disse, eu vou alugar primeiro uma casa, para depois encontrar uma casa bem perto da igreja. A que distância você mora da igreja? Ele disse, eu quero que os meus filhos tenham a facilidade de ir todo domingo, ou todo momento que tem um programa na igreja, à igreja. Mais tarde, ele teve uma oportunidade para mudar-se para um outro lugar chamado Lapa. E houve um convite para melhorar a vida. E ele disse, eu não irei, porque até que a igreja se estabeleça de uma maneira forte, os meus filhos estão crescidos e vão estar num outro caminho. Não sei quais são as provas de fogo que você tenha a vencer, as decisões que vão dar um rumo à tua vida, teu casamento, à tua família, que abrem o caminho para o bem ou para o mal. Deus chegou a Noé e teve uma proposta para ele. Ele diz, construa uma arca. Ele poderia contrariar. E Deus disse, construa uma arca. E se nós vamos ler de que forma ele era para construir a arca, eu vou os poupar. Eu acho que eu vou poupar, sim. Dos textos bíblicos, vocês podem ler em casa, mas como Deus descreveu como essa arca deveria ser construída. Ele explicou qual é a madeira que ele devia usar. O comprimento da arca de 150 metros de comprimento. A largura era de 25 metros. A altura de 15 metros. De 3 andares. E é claro, um telhado e uma porta. A porta de emergência não precisava. Essa era Deus. Noé podia ter chegado como nós o fazemos muitas vezes. Por que eu tenho que construir uma arca? Nós sempre temos nossas dúvidas, ou não? Não existe um meio mais confortável do que construir uma arca aqui em solo seco, em Marechal Cândido Rondão. Ah não, tem umas águas perto aí. Ó Deus, não tem uma maneira mais fácil para mim? Você pode, num piscar de olhos assim, a arca está pronta. Ou você pode levar a mim e a minha família a uma montanha mais alta, e não deixa chover tanto que atinja a altitude. E que nós, para que construir uma arca? Nós ficamos lá no topo do monte. E nós sabemos que Deus apenas, eu digo assim, sorri, olha para Noé e diz, Noé, construa a arca. É para você e para a tua família. Não sei quantas vezes nós já tivemos nossas sugestões a Deus. Quantas vezes nós interferimos como Sara interferiu na vida de Abraão, na sua família, e nasceu Ismael. E uma nova linhagem, a linhagem do mal, seguiu em frente, através da qual nós sofremos até o dia de hoje. Noé tinha, a Bíblia nos diz que ele tinha 500 anos, quando nasceram seus filhos. 500 anos. Esse era forte, valente, saudável. Nós com 50 já entregamos ponto, né? E a Bíblia diz que com 600 anos, com 600 anos o dilúvio começou. E se nós vamos olhar na história, nós vamos verificar aquele texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, onde Deus diz
eu dou a vocês 120 anos. Não é 120 anos. Ou melhor, ao povo daquela época. Vocês têm uma graça, uma chance para mudar de vida, para mudar da linhagem do mal para a linhagem do bem. Eu vos dou 120 anos. Então veio o dilúvio. Muitos olham para esse texto e pensam que a partir dali a humanidade não passava de 120 anos, mas não é verdade. No que você vai ler os próximos capítulos, você vai ver que tem gente com anos de 500 anos e assim por diante para frente. Não quero prolongar essa parte agora. Noé teve 950 anos, por sinal, quando faleceu. O povo daquela época, depois da fusão das duas linhagens, quando o mal e o bem novamente se misturou, eles tiveram 120 anos de graça sobre a face da terra, até Deus dizer: agora vem o fim. Por que eu digo isso? Para nos perguntar quanto tempo nós temos. Para continuar nos caminhos, se é que estamos, do mal. Para darmos, enquanto damos as costas a Deus, em vez de olhar para a nossa vida com os olhos de Deus e ver o que não está bem, ver aonde a nossa conduta, a nossa vida, a nossa maneira de viver não apenas arruína a nossa vida, a minha vida, e sim as próximas gerações, onde estou abrindo um caminho para o bem ou para o mal, para as próximas gerações. Vemos as crianças aqui na frente, são as próximas gerações. Em que caminhos vão andar? O caminho que muitas vezes nós abrimos para eles. 120 anos, o tempo de graça passou e a contagem regressiva iniciou. Agora precisaríamos da máquina do tempo, né? A contagem regressiva começou. E nós lemos: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Toma todos os animais, o macho e a sua fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor ordenava. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou de dentro. Ou com minhas palavras, quando todos entraram, Deus fechou a porta. Como deve ter sido aquele momento quando Deus fechou a porta? O que será que Adão sentiu? Graças a Deus, estão salvos. Os malditos, os pecadores, esses perversos, estão lá fora. Não acreditaram na minha mensagem? Que se danem agora. O que foi que Adão sentiu? O que é que nós sentimos quando estamos vivendo com Deus e vemos pessoas que estão fora do caminho de Deus? Não sei o que Adão sentiu. O que será que Deus sentiu quando Ele teve que fechar a porta para pessoas as quais Ele criou, as quais Ele amou e ama, não ama o pecado? O que Deus sentiu como Pai, quando Ele teve que fechar a porta e dizer: não tenho outra opção? O que Deus sentirá uma vez quando nós estaremos diante de uma porta? Ou quando os homens estarão diante de uma porta trancada, fechada, para toda a eternidade? A contagem regressiva começou tarde demais.
Que bom que nós ainda vivemos na época da graça e que podemos encontrar a graça e não percebermos que já é tarde demais. Lembro de um senhor cujo homem estava falecendo e quando o pastor o visitou, eu conhecia esse homem, mas era distante da nossa cidade. E quando o pastor chegou, ele entregou a sua vida a Cristo, depois de levar uma vida pecaminosa, ele disse: que pena que é tão tarde que o Senhor entrega a sua vida a Jesus. E ele disse: tarde, mas não tarde demais. Um jovem estava correndo para pegar o trem, e na Alemanha assim, né? Chegou 1 minuto atrasado, o trem já foi. Às vezes é assim. Os alemães também já começam a atrasar, não são mais tão pontuais. Ele corre. Chega e o trem foi. Uma pessoa que ali estava, olha para ela e diz: você teria ter corrido mais rápido. Ele disse: eu não podia. Eu teria que ter saído antes. Quanto tempo você espera até chegar aquele dia? Apenas quero tentar encerrar de uma maneira breve. Todos nós sabemos que a história da Bíblia não termina aqui. Aquele Deus que sempre interferiu e ainda hoje interfere, Ele interferiu e permitiu que houvesse uma nova chance para a humanidade sobre a face da terra. Não é exatamente o texto, mas é um texto abreviado que diz: quando então as águas cessaram, a chuva cessou, a água começou a descer, depois soltou Noé um corvo, soltou uma pomba, soltou mais uma pomba, e essa pomba voltou com uma oliveira, e depois soltou outra pomba, e ela não voltou. Em outras palavras, agora podemos sair da arca. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E edificou Noé um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o meu sinal da aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que esta está convosco, por gerações eternas. O meu arco, o arco-íris, tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança e mim em toda a terra. Eu não sei se Noé ficou meio bobo quando ele viu o primeiro arco-íris. Acho que quando nós observamos um arco-íris, vemos a beleza. Não sei se você já viu uma vez um que é redondo, completo. Bem de alto, dá para ver que ele na verdade é completo, sem início, sem fim. Nós normalmente vemos ele só pela metade. Mas as promessas de Deus, da qual nós ouvimos, a graça de Deus, a compaixão de Deus, as chances que Deus nos dá são tão completas para a nossa vida, assim que você pode encontrar o caminho de Deus. E se encontrou essa mão de Deus que se estende sobre a tua vida, você tem todas as condições para vencer as lutas, as tentações, os ataques do inimigo, e você pode vencer, você e a tua família,
por isso siga em frente, creia nesse arco-íris. Não, creia nas promessas de Deus e saiba que esse Deus é forte, é muito forte. Ele venceu, Ele vencerá. Ele vai te dar as forças que você precisa. Eu quero concluir com uma ilustração ou um teatro, a ideia de um teatro parecido com esse que vocês fizeram hoje. Há muitos anos atrás, nós estávamos aqui de Panambi apresentando um teatro. Nesse teatro, um pouquinho parecido com uma pequena parte daquilo que foi mostrado, o inimigo também sempre vinha e levava as pessoas para o caminho do mal. E ali do outro lado estava Jesus. Tinha portas onde o inimigo convidava as pessoas para entrar. E ali tinha uma porta com uma cruz. E era muito complicado para passar por aquela porta, porque era estreita e baixinha. E quando então, através do teatro, foi feito o convite: vinde a mim, vem, não siga o caminho do mal. Tinha um senhor aqui em Rondão, filmando. Ele largou a filmadora, entregou para alguém, chegou para frente, cruzou aquela porta, e lá atrás ele estava. O culto ainda ia continuar, nós não estávamos preparados para orar e falar com ele. Mas ele estava comovido, sabendo, eu preciso entregar a minha vida a Deus. Eu não sei como está a tua vida nessa noite. Não sei qual linhagem você seguiu até hoje ou segue. Se você faz parte daquele povo de Deus, da família de Noé, onde até os animais ouviram a voz de Deus e foram e entraram na arca. Ou você faz parte daquelas pessoas e daqueles animais que não ouviram a voz de Deus, ou não deram atenção, e seguem o caminho do mal, até chegar aquele dia, onde o mundo estremece, onde o ser humano estremece, e sabe, agora Deus faz contas, acerta as contas com o ser humano. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que fôssemos pessoas que seguem o caminho do bem, que creem nas promessas de Deus e que servem a Deus de todo o coração. Que Deus os abençoe.